Estudando o livro Nosso Lar. Espírito André Luiz. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Considerações iniciais. O caso Tobias é um caso impressionante, muito interessante, mas antes de começarmos o capítulo, precisamos fazer uma observação. Essa obra foi psicografada na década de 40, é importante entendermos isso. Década de 40, finalzinho ali da década de 30 e início da década de 40, começou a série André Luiz. Então, o que vai ser tratado aqui é bem desafiador para aquela época. Hoje, com o progresso, com a mudança dos costumes sociais, já não é um caso assim tão extraordinário, embora seja desafiador, mas naquela época, década de 40, era um capítulo assim, bem instigante para os costumes daquela época. Então, vamos ver que caso é esse. Capítulo 38. O caso Tobias. No terceiro dia de trabalho, alegrou-me Tobias com agradável surpresa. Findo o serviço ao entardecer, de vez que outros se incumbiram da assistência noturna, fui fraternalmente levado à residência dele, onde me aguardavam belos momentos de alegria e aprendizado. Logo de entrada, apresentou-me duas senhoras, uma já idosa e outra bordejando a madureza. Esclareceu que esta era a sua esposa e aquela irmã. Luciana e Hilda, afáveis e delicadas, primaram em gentilezas. Reunidos na formosa biblioteca de Tobias, examinamos volumes maravilhosos na encadernação e no conteúdo espiritual. Tobias, aquele companheiro lá das câmaras de retificação, que acolheu André Luiz, que deu a oportunidade para ele trabalhar o primeiro dia, ajeitou tudo, e André Luiz havia feito aquele plantão de 24 horas, estão lembrados? Pois é, agora ele vai conhecer a casa do Tobias. E André Luiz está dizendo que foi levado fraternalmente à residência do Tobias. Vejam, a alegria e o aprendizado, e aqui tem mais um elemento. Não sabemos se todos perceberam, mas se não, é importante perceber agora. Até agora, todos os encontros de André Luiz, todos os diálogos, tudo que ele está aprendendo, tem a ver com a situação particular do próprio André Luiz. Nós sabemos, segundo a narrativa aqui no livro, que André Luiz deixou a esposa e os filhos e passou 8 anos no umbral, e ele não sabe o que aconteceu. Ele acredita que tudo está igual, que não houve nenhuma alteração, que não sucedeu nenhuma mudança no lar dele. Então, André Luiz ainda está nesse clima de ilusão. E vejam, todas as situações que ele tem acesso, todas as conversas, tudo está representando uma preparação da vida para uma grande e intensa experiência pessoal que ele vai viver. A senhora Hilda convidou-me a visitar o jardim para que pudesse observar de perto alguns caramanchões de caprichosos formatos. Cada casa em nosso lar parecia especializar-se na cultura de determinadas flores. Em casa de Lísias, as glicínias e os lírios contavam-se por centenas. Na residência de Tobias, as hortênsias inumeráveis desabrochavam nos verdes lençóis de violetas. Belos caramanchões de árvores delicadas, recordando o bambu ainda novo, apresentavam no alto uma trepadeira interessante, cuja especialidade é unir frondes diversas à guisa de enormes laços floridos na verde cabeleira das árvores formando o gracioso teto. Não sabia traduzir minha admiração. Embalsamava-se a atmosfera de inebriante perfume. Comentávamos a beleza da paisagem geral, vista daquele ângulo do Ministério da Regeneração, quando Luciana nos chamou ao interior para leve refeição. Encantado com um ambiente simples, cheio de notas de fraternidade sincera, não sabia como agradecer ao generoso anfitrião. Com lindos jardins no quintal. Imaginem que local maravilhoso, que delícia, cheio de flores, árvores e perfumes no ar. Estavam na região do Ministério da Regeneração e é como se fosse uma região da colônia. Igual temos na nossa cidade, região sul, norte, nordeste, sudeste, noroeste, leste. Cada ministério de nosso lar é como se fosse uma região. E, percebam que é interessante. As pessoas na colônia moram perto do trabalho para evitar deslocamentos desnecessários. É uma cidade planejada. É uma cidade organizada. A certa altura da palestra amável, Tobias acrescentou sorridente:
O meu amigo, a bem dizer, é ainda novato em nosso ministério e talvez desconheça o meu caso familiar. Sorriam ao mesmo tempo as duas senhoras. E, observando-me a silenciosa interpelação, o dono da casa continuou. Aliás, temos numerosos núcleos nas mesmas condições. Imagine que fui casado 2 vezes e, indicando as companheiras de sala, prosseguiu num gesto de bom humor. Creio nada precisar esclarecer quanto às esposas. Ah, sim, murmurei extremamente confundido. Quer dizer que as senhoras Hilda e Luciana compartilharam das suas experiências na Terra? Isso mesmo, respondeu tranquilo. Agora, se preparem porque vão entrar no assunto. Tobias foi casado por 2 vezes na Terra e agora no plano espiritual, convivia com as 2 no mesmo lar. As 2 esposas estavam ali. E André Luiz ficou assim. Deve ter dado aquela dor lá dentro dele. Deve ter passado um filme na mente dele. E ele deve ter pensado assim: o que está acontecendo com a esposa que deixei na Terra? Nesse ínterim, a senhora Hilda tomou a palavra dirigindo-se a mim. Desculpe o nosso Tobias, irmão André. Ele está sempre disposto a falar do passado quando nos encontramos com alguma visita de recém-chegados da Terra. Pois não será motivo de júbilo, aduziu Tobias bem-humorado, vencer o monstro do ciúme inferior, conquistando pelo menos algumas expressões de fraternidade real? De fato, objetei, o problema interessa profundamente a todos nós. Há milhões de pessoas nos círculos do planeta em estado de segundas núpcias. Como resolver tão alta questão afetiva considerando a espiritualidade eterna? Sabemos que a morte do corpo apenas transforma sem destruir. Os laços da alma prosseguem através do infinito. Como proceder? Condenar o homem ou a mulher que se casaram mais de uma vez? Encontraríamos, porém, milhões de criaturas nessas condições. Muitas vezes já lembrei com interesse a passagem evangélica em que o Mestre nos promete a vida dos anjos quando se referiu ao casamento na eternidade. Forçoso é reconhecer, todavia, com toda a nossa veneração ao Senhor, atalhou o anfitrião bondoso, que ainda não nos achamos na esfera dos anjos, e sim dos homens desencarnados. Mas como solucionar aqui semelhante situação? Perguntei. Tobias sorriu e considerou. Muito simplesmente. Reconhecemos que entre o irracional e o homem há enorme série gradativa de posições. Assim também, entre nós outros, o caminho até o anjo representa imensa distância a percorrer. Ora, como podemos aspirar à companhia de seres angélicos se ainda não somos nem mesmo fraternos uns com os outros? Claro que existem caminheiros de ânimo forte que se revelam superiores a todos os obstáculos da senda por supremo esforço da vontade. Mas a maioria não prescinde de pontes ou do socorro de guardiães caridosos. Em vista dessa verdade, os casos dessa natureza são resolvidos nos alicerces da fraternidade legítima, reconhecendo-se que o verdadeiro casamento é de almas, e essa união ninguém poderá quebrantar. E percebam a lição que está aqui, nem aqui e nem em nosso lar, ainda não é a esfera dos anjos. Reconhecemos que, entre o irracional e o homem, há enorme sede gradativa de posições. Por que vocês acham que um peixe no rio tem a mesma evolução que nós? Que o nosso cachorrinho que temos em casa, tem a mesma evolução do peixe? Não. Tem uma gradação aí. Não tem. Entre nós também existe esta gradação, uns estão em um patamar e outros em outro patamar. Estamos no caminho, pois, não alcançamos ainda nem a fraternidade, e já queremos almejar, conviver com anjos? As pessoas têm uma ideia de que na Terra está cheio de anjos. Não está, não. Vamos tirar essa ilusão. Assim, o que Tobias está tentando dizer para André Luiz? Qual que é a indireta que Tobias está dando aqui? Veja, meu amigo, muitas vezes a pessoa da Terra precisa de guardiões, precisa de proteção. Comece a pensar que talvez a sua esposa que ficou na Terra precise de um guardião, de alguém para ajudá-la, de alguém para seguir com ela. Abre seu coração. Só que ele não vai entender. Por enquanto ele não está entendendo. Mas é isso, ele está sendo preparado para entender essa realidade. E Tobias complementa. André, o casamento verdadeiro é de almas. Mas, na encarnação pode acontecer muita coisa, meu filho.
Nesse instante, Luciana, que se mantinha silenciosa, interveio acrescentando: convém explicar, todavia, que tudo isso, felicidade e compreensão, devemos ao espírito de amor e renúncia de nossa Hilda. A senhora Tobias, no entanto, demonstrando humildade digna, acentuou: calem-se. Nada de qualidades que não possuo. Buscarei sumariar nossa história, a fim de que nosso hóspede conheça meu doloroso aprendizado. E continuou, depois de fixar um gesto de narradora amável: Tobias e eu nos casamos na terra quando ainda muito jovens, em obediência às sagradas afinidades espirituais. Creio desnecessário descrever a felicidade de duas almas que se unem e se amam verdadeiramente no matrimônio. A morte, porém, que parecia enciumada de nossa aventura, subtraiu-me do mundo por ocasião do nascimento do segundo filhinho. Nosso tormento foi então indescritível. Tobias chorava sem remédio, ao passo que eu me via sem forças para sufocar a própria angústia. Pesados dias de umbral abateram-se sobre mim. Não tive remédio senão continuar agarrada ao marido e ao casal de filhinhos, surda a todo o esclarecimento que os amigos espirituais me enviavam por intuição. Então, Tobias e Hilda casaram primeiro em virtude de afinidades espirituais e amor. Tiveram 2 filhos, mas no momento do nascimento do segundo filho a senhora Hilda desencarnou. Ela ficou no mundo espiritual angustiada, e ele chorando, sofrendo, viúvo com 2 filhos, sozinho. E o André está ouvindo a história. Imaginem a amargura que está tomando conta do coração do André Luiz. Então, o que aconteceu? A Hilda estava presa ao seu umbral, não adiantava os esclarecimentos dos amigos espirituais, orientando-a pela intuição. Vem, minha filha. Desapega. E ela não conseguia escutar. Queria lutar como a galinha ao lado dos pintinhos. Reconhecia que o esposo necessitava reorganizar o ambiente doméstico, que os pequeninos reclamavam assistência maternal. Tornava-se a situação francamente insuportável. Minha cunhada solteira não tolerava as crianças e a cozinheira apenas fingia dedicação. 2 amas jovens pautavam toda a conduta pessoal pela insensatez. Não pôde Tobias adiar a solução justa, e decorrido 1 ano da nova situação, desposou Luciana contrariando meus caprichos. Ah, se soubesse como me revoltei! Semelhava-me a uma loba ferida. Minha ignorância deu até para lutar com a pobrezinha tentando aniquilá-la. Foi aí que Jesus me concedeu a visita providencial de minha avó materna, desencarnada havia muitos anos. Chegou ela como quem nada desejava. Enchendo-me de surpresa, sentou-se a meu lado, pôs-me em seguida ao colo como noutro tempo e perguntou-me lacrimosa: que é isso, minha neta? Que papel é o seu na vida? Você é leoa ou alma consciente de Deus? Pois nossa irmã Luciana serve de mãe a seus filhos, funciona como criada de sua casa, é jardineira do seu jardim, suporta a bilis do seu marido e não pode assumir o lugar provisório de companheira de lutas ao lado dele? É assim que o seu coração agradece os benefícios divinos e remunera aqueles que o servem? Quer você uma escrava e despreza uma irmã? Hilda, Hilda, onde está a religião do crucificado que você aprendeu? Oh, minha pobre neta, minha pobre! Abracei-me então em lágrimas com a velhinha santa e abandonei o antigo ambiente doméstico, vindo em companhia dela para os serviços de nosso lar. Desde essa época tive em Luciana mais uma filha. Trabalhei então intensamente. Consagrei-me ao estudo sério, ao melhoramento moral de mim mesma. Busquei ajudar a todos, sem distinção em nosso antigo lar terrestre. Constituiu Tobias uma família nova que passou a me pertencer igualmente pelos sagrados laços espirituais. Mais tarde voltou ele, reunindo-se a mim, acompanhado de Luciana, que veio também ter conosco para nossa completa alegria. E aí tem, meu amigo, a nossa história. Ela estava vendo que o marido precisava de ajuda, e que os filhos precisavam de uma figura materna, mas ela estava desencarnada. E a pegada queria dominar o lar. E Tobias decide pelo segundo casamento, desposando Luciana, contrariando os caprichos de Dona Hilda, que ficou revoltada. O que ela está descrevendo aqui? A senhora Hilda está descrevendo os sentimentos que André Luiz vai experimentar. Porque não aprendemos apenas com as nossas próprias experiências. Devemos também aprender com a experiência dos outros.
Deveríamos olhar para o lado, para as experiências que as pessoas estão vivendo e aprender. Porque a experiência que estamos vendo hoje, o outro passar, pode ser a experiência que vamos passar amanhã. Acham que é só com o outro? Coitado do outro. Olha lá o que ele está vivendo. Mal sabemos que o próximo podemos ser nós. E depois dizemos: ah, eu não sei o que fazer. Mas, nós vimos sim. Não vimos o outro vivendo aquela experiência? Não vimos o outro superando e aprendendo? E por que nós não aprendemos com a experiência do outro? É isso que a Dona Hilda está falando. Dona Hilda está preparando André Luiz. Então, o que mais ela está dizendo? Ela se tornou uma obsessora, cujo objetivo era desencarnar a moça que se casou com o marido. Viúva, virou uma obsessora. Vamos fazer uma reflexão aqui. Prestem atenção agora, pois vamos falar uma coisa séria. Onde que a Dona Hilda está? Na casa dela. Na própria casa dela. E por que ela diz que viveu experiências dolorosas no umbral? Porque o umbral começa na crosta planetária. E a qualidade da experiência que vivemos no umbral depende da nossa atitude, não do lugar. A senhora Hilda estava no umbral. Qual umbral? A própria casa dela. Por quê? Porque ela se tornou uma obsessora dentro da própria casa. Antes ela era esposa e mãe. Agora ela é uma obsessora. Perceberam? Essa é a reflexão que nós temos que fazer. Porque às vezes ficamos com a fantasia dizendo: eu morro de medo de desencarnar e ir para o umbral. Mas, será que já não estamos no umbral? A pergunta é: será que já não estamos no nosso umbral? Porque a pergunta certa que precisamos fazer é: quando desencarnarmos, será que vamos sair do umbral que já estamos? O umbral é feito de egoísmo, é feito de maldade, é feito de inveja, é feito de maledicência, é feito de egoísmo, é feito de orgulho. Perceberam? As pessoas ficam imaginando se o umbral é uma caverna que tem em algum lugar. Não. Ela estava dentro da própria casa dela. A casa que ela sempre viveu. Compreenderam a sutileza? A profundidade disso? Agora, a pergunta é a seguinte: porque é muito fácil falarmos da senhora Hilda. É muito fácil a gente analisar a vida dos outros e não pensar na nossa. A pergunta agora é: a nossa casa hoje, o nosso lar hoje, é um umbral? Que tipo de sentimentos tem no nosso lar? Que tipo de atitude estamos alimentando dentro de casa? Como conversamos? O que pensamos? Quais são os nossos sentimentos? Perceberam? Então, é o seguinte: na verdade, o umbral está dentro de nós mesmos, e o céu também. Tem quem carrega o inferno dentro de si, em todo lugar que vai. E tem quem carrega o céu dentro do coração, em qualquer lugar que vai. Esse é o ponto. Assim, aparece uma personagem importante para ela, a avó materna foi lá visitá-la. A vozinha chegou como quem não quer nada, mas que na verdade seria a grande chave para solucionar o problema. Com seu amor e delicadeza, repreendeu a neta, chamando-a à responsabilidade da atitude que estava tomando. Conversa de alma para alma. E pergunta: Jesus te ensinou isso? A vovó não falou com agressividade, não falou para ferir, vovó falou com energia amorosa. Conseguindo assim, remover aqueles pensamentos e ações que Dona Hilda alimentava em sua mente, foi encaminhada à colônia Nosso Lar. Começando a trabalhar e edificando laços mais amorosos com seu esposo e agora irmã Luciana. Luciana, contudo, tomou a palavra e observou. Não disse ela, porém, quanto se tem sacrificado ensinando-me com exemplos. Que dizes, filha? Perguntou a senhora Tobias, acariciando-lhe a destra. Luciana sorriu e ajuntou. Mas, graças a Jesus e a ela, aprendi que há casamento de amor, de fraternidade, de provação, de dever, e no dia em que Hilda me beijou perdoando-me, senti que meu coração se libertara desse monstro que é o ciúme inferior. O matrimônio espiritual realiza-se alma com alma, representando os demais simples conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores, embora todos sejam sagrados.
E assim construímos nosso novo lar na base da fraternidade legítima, acrescentou o dono da casa. Muita atenção agora vem o diamante lapidado. Porque a nossa concepção de relacionamento conjugal vai se ampliar. Observemos pela nossa janela, quantas luzes estão acesas nos imóveis ao nosso redor, cada luzinha acesa é uma família, e estamos achando que todos os casamentos são só casamento de amor. Tem casamento de amor, tem casamento de fraternidade, tem casamento de provação, tem casamento de dever. Casamento de provação é sagrado, casamento de dever é sagrado, casamento de fraternidade é sagrado, casamento de amor é sagrado, então o casamento de amor é encontro de almas e ele não está preso à terra, ele não está preso só à encarnação. Agora os outros casamentos são conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores, está atendendo a uma necessidade ou está retificando, está purificando. Vejam que lição. Aproveitando o ligeiro silêncio que se fizera, indaguei. Mas como se processa o casamento aqui? Pela combinação vibratória, esclareceu Tobias atencioso. Ou então, para ser mais explícito, pela afinidade máxima ou completa. Incapaz de sopitar a curiosidade, esqueci a lição de bom tom e interroguei. Mas qual a posição de nossa irmã Luciana neste caso? Antes, porém, que os cônjuges espirituais respondessem, foi a própria interessada que explicou. Quando desposei Tobias, viúvo, já devia estar certa de que, com todas as probabilidades, meu casamento seria uma união fraternal acima de tudo. Foi o que me custou a compreender. Aliás, é lógico que se os consortes padecem inquietação, desentendimento, tristeza, estão unidos fisicamente, mas não integrados no matrimônio espiritual. Queria perguntar mais alguma coisa, entretanto não encontrava palavras que revelassem ausência de impertinente indiscrição. A senhora Hilda, contudo, compreendeu meu pensamento e explicou. Fique tranquilo, Luciana está em pleno noivado espiritual. Seu nobre companheiro de muitas etapas terrenas precedeu-a há alguns anos regressando ao círculo carnal. No ano próximo ela seguirá igualmente ao seu encontro. Creio que o momento feliz será em São Paulo. Sorrimos todos alegremente. Nesse instante, Tobias foi chamado à pressa para atender a um caso grave nas câmaras de retificação. Era preciso, desse modo, encerrar a palestra. André Luiz estava achando essa história meio estranha, e questionou como se processa o casamento lá no mundo espiritual. E Tobias o socorre, esclarecendo que a união de espíritos só ocorre quando há afinidade máxima, afinidade completa, aí ocorre a união de almas. E, assim, vemos que a Luciana encontrou o par dela, a alma afim dela, a senhora Hilda está com Tobias e os dois estão recebendo a Luciana como uma filha, ou irmã, que está inclusive com uma programação reencarnatória para retornar, para voltar e se encontrar com o grande amor dela. Assim, percebemos que a justiça divina, tudo sabe e tudo ajusta. Luciana viverá uma nova encarnação ao lado do seu verdadeiro amor. E a senhora Hilda, juntamente com Tobias, seguiram seus caminhos, perceberam? Porque a união da Hilda com Tobias é um casamento de almas, e a Luciana vai encarnar para encontrar a alma dela de muitas vidas e o encontro iria acontecer em São Paulo. Considerações finais. É importante percebermos como que as nossas vidas são conduzidas. Mesmo as lições dolorosas, porque a dor é transformadora. A dor traz lições valiosas para o espírito. Mesmo quando nós estamos sofrendo muito aqui na encarnação, atravessando experiências dolorosas, difíceis, desafiadoras, as lições são precisas. A evolução é uma escola. Então, qual a lição que nós tiramos aqui? O que está acontecendo na nossa vida, nesse momento, o que estamos vivendo tem um sentido pedagógico, por mais doloroso que seja o processo. Então, isso é importante. Para tirarmos de vez essa ideia de que a nossa evolução está se dando ao acaso. De que a nossa evolução está se dando ao Deus dará. Não. A providência divina atua sempre. Está lá no livro A Gênese, capítulo 2, de Kardec, Deus, a providência divina. A providência divina inclui os mínimos aspectos da nossa existência. Agora vejam, a cada segundo, estamos tomando decisões. A cada segundo, estamos fazendo escolhas. A cada segundo, portanto, podemos estar agravando ou amenizando o nosso quadro. Mas, uma coisa é certa. A cada segundo estamos decidindo.
E Deus também. É um jogo de xadrez. Você mexe a peça, Deus mexe a dele. Você mexe, ele mexe. É um xadrez. E por que dizemos xadrez? Porque não tem mágica. Não tem solução mágica. Não tem solução que cai do céu com papelzinho de presente. Não. Deus está construindo a solução conosco. Com a nossa participação. E cada decisão que tomamos, podemos agravar ou amenizar o nosso quadro kármico. Se estamos tomando decisões adequadas, se temos resiliência, obediência, se temos confiança em Deus, se aprendemos a decidir o melhor, mexemos as peças e Deus mexe as dele. Mas, não fiquemos esperando milagre caindo do céu. Não fiquem esperando soluções com estalar de dedo, porque isso não vai acontecer. Isso é importante. Então, a cada segundo estamos tomando decisões que podem mudar tudo. Podemos tomar uma péssima decisão hoje, que compromete toda a nossa encarnação. Agora, podemos tomar uma excelente decisão hoje, que vai amenizar todo o quadro da nossa vida. E o Criador está ali, segundo a segundo, interagindo conosco. Interagindo diretamente através dos propósitos do Criador, que são os espíritos, inclusive os espíritos, que dirigem nossa evolução nos mundos celestes. Porque há espíritos nos mundos celestes dirigindo a nossa evolução. Então, vejam, André Luiz está tomando boas decisões. Ele resolveu investir no trabalho, na transformação moral, no aprendizado. Assim, está recebendo. Está recebendo indiretas. Uma atrás da outra. Ele não está ouvindo, ele não está entendendo, mas está recebendo. E esse é o ponto. Tudo que está chegando para ele até aqui, é para tratar do problema que ele vai enfrentar quando ele for visitar a família. Quando ele for visitar a família dele, ele vai tomar um choque. Vai ser a experiência mais dolorosa e desafiadora da vida dele. E ele está sendo preparado para isso. Estamos aqui estudando o nosso lar, e não é para fazer brincadeira intelectual. Isso aqui não é um jogo intelectual. Sabe Deus, para que estamos sendo preparados. Assim, é importante dizermos isso, todos nós aqui, todos nós, estamos estudando e recolhendo elementos para viver situações que nós não sabemos quais serão. E, vamos estar mais preparados para elas. Tenhamos certeza disso. André Luiz está sendo preparado. Porque qual é o perfil da personalidade de André Luiz aqui do livro? Temos aqui um homem, no início do século XX, possessivo, machista, ciumento. E estamos vendo as lições que ele está recebendo. Mas, a questão é a seguinte. André Luiz está aprendendo com as lições dele. E a pergunta é: e nós? Aprenderemos as nossas lições?